A Europa está à beira de uma guerra total com a Rússia. Isso não é mera especulação, mas um aviso do ex-chefe militar supremo da OTAN, almirante Rob Bauer. No início de 2024, ele deu 20 anos. O cronograma desmoronou. Especialistas alertam que a Europa poderia enfrentar uma grande guerra em 3 a 5 anos. E o motivo? Um homem. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Suas últimas ações enviaram ondas de choque em todo o continente, abalando a OTAN até o seu núcleo e colocando a Europa em alerta máximo. A cada decisão e declaração, ele inclina o equilíbrio de poder em favor da Rússia. E se as coisas continuarem neste caminho, a Europa pode não ter escolha a não ser lutar. Então, como chegamos aqui? O que Trump fez para empurrar a Europa em direção à guerra? Há como interromper a contagem regressiva antes de chegar a zero? Analisemos isso. Por um momento, havia esperança de que ele apoiaria a Ucrânia, mas agora parece ter se tornado totalmente pró-Rússia. Sabemos disso pelo Trump praticamente repetindo as falas de Putin sobre a Ucrânia. O ex-comandante supremo aliado, adjunto Richard Sheriff, chegou a dizer que Trump está em conluio com um criminoso de guerra indiciado, apesar de Putin cometer as mais terríveis atrocidades na Ucrânia. Em 25 de fevereiro, essa aliança perturbadora foi aparentemente oficializada, com os Estados Unidos da América se unindo à Rússia, ao votar contra uma resolução ucraniana apoiada pela Europa que condenava a agressão de Moscou. Os Estados Unidos da América se abstiveram de votar em sua própria resolução após a Europa, liderada pela França, alterá-la para rotular a Rússia como agressora. Isso foi um golpe significativo para a administração Trump na Organização das Nações Unidas, um órgão de 193 nações, onde as resoluções não são legalmente vinculativas, mas servem como uma medida crucial da opinião global. Mas, até agora, parece que Trump está apenas interessado em uma opinião, a de Putin. E acredite ou não, ele está ouvindo isso diretamente do próprio presidente russo. No dia 12 de fevereiro, ocorreu uma conversa telefônica monumental entre Trump e Putin. 1 hora foi gasta para analisar 3 anos da política dos Estados Unidos da América em relação à Rússia. Em uma ligação de 90 minutos, Trump encerrou o esforço liderado pelos Estados Unidos da América para isolar Putin devido à Ucrânia. Mas o que esses dois líderes realmente discutiram? Bem, não foi apenas a Ucrânia, longe disso. Eles abordaram tudo, desde o Oriente Médio até os mercados globais de energia e até mesmo a inteligência artificial. Parece que Trump recebeu de Putin o tour geopolítico completo. E era exatamente o que Putin esperava. Um diálogo Rússia-Estados Unidos da América com o mundo assistindo das laterais. Mas a pior parte? A Ucrânia observava à margem enquanto Trump concordava em iniciar negociações de paz com a Rússia. Após a conversa, Trump a descreveu como longa e altamente produtiva, focando em objetivos comuns de paz, sem mencionar a invasão da Rússia. Como esperado, Putin elogiou Trump mesmo antes da ligação. Ele ecoou a afirmação de Trump de que poderia ter evitado o conflito na Ucrânia, pintando Trump como o supremo pacificador. Putin endossou a posição de Trump sobre a eleição de 2020. O próximo passo, um encontro cara a cara. Sergei Rybakov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que os preparativos já estavam em andamento para isso. Ele mencionou que esse tipo de reunião demandaria uma preparação intensa, então a data ainda não foi definida. Sabe-se que Putin é totalmente a favor de uma reunião com Trump. Ele tem discursado constantemente sobre reatar os laços Estados Unidos da América, Rússia e normalizar as relações entre os países. Mas qual o papel da Ucrânia nesse cenário? Não só o país e seu presidente foram marginalizados, como Trump zombou abertamente de Zelensky e o líder ucraniano não ficou calado. Isso mesmo, enquanto Trump tem se aconchegado a Putin de um lado, ele também tem trocado farpas com Zelensky do outro. Apesar de trocas de farpas ocasionais, a postagem de Trump no Truth em 19 de fevereiro ultrapassou um limite. Na postagem, ele fez várias alegações infundadas contra Zelensky que precisam ser verificadas imediatamente. Lembra quando o ex-presidente Barack Obama levou seu tradutor de raiva para o jantar dos correspondentes da Casa Branca em 2015? Desta vez, trazemos um correspondente de checagem de fatos para enfrentar diretamente as alegações de Trump. Vamos analisar essas declarações individualmente e ver onde os fatos realmente estão. A alegação mais séria de Trump neste post foi que Zelensky era um ditador sem eleições, mas os fatos não apoiam essa afirmação.
Zelensky foi eleito para um mandato de 5 anos em 2019, com 73% dos votos. As eleições estavam marcadas para a primavera de 2024, porém, foram suspensas legalmente devido à guerra em andamento. Isso porque a Constituição da Ucrânia impede eleições sob lei marcial imposta após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022. Assim, a suspensão das eleições por Zelensky não é um ato autoritário, mas uma necessidade legal durante a guerra. Trump afirmou que Zelensky convenceu os Estados Unidos da América a gastar US$ americanos 350 bilhões em uma guerra impossível de vencer. Mas a ajuda real dos Estados Unidos da América à Ucrânia desde o início da invasão é de aproximadamente 183 bilhões de dólares. Isso é quase a metade do que Trump afirmou. De fato, os Estados Unidos da América forneceram amplo apoio, incluindo ajuda militar, assistência humanitária e auxílio à recuperação econômica. Entretanto, o número de Trump está muito inflacionado. Além disso, uma porção considerável da ajuda americana nem foi diretamente para a Ucrânia. Em vez disso, impulsionou a indústria bélica dos Estados Unidos da América ao repor equipamentos enviados à Ucrânia e fortaleceu a postura defensiva da OTAN na Europa. Na postagem, Trump também mirou no manejo de Zelensky dos Estados Unidos da América. Ajuda! Dizendo que o próprio presidente ucraniano admitiu que metade do dinheiro enviado estava faltando. Mas o que nosso correspondente de verificação de fatos diz? Isso se refere aos comentários de Zelensky sobre a confusão em torno dos 183 bilhões em ajuda enviados para a Ucrânia. Zelensky disse que não sabe onde está todo o dinheiro, referindo-se a fundos mal alocados ou gastos em coisas que não chegam diretamente ao governo ou exército ucraniano. Entretanto, essa declaração foi logo distorcida por críticos e agora por Trump. Trump também exagerou no número de mortos na Ucrânia, dizendo que milhões de pessoas morreram. Estima-se que desde fevereiro de 2022, 46 mil soldados ucranianos e dezenas de milhares de civis morreram. Esses números estão longe de atingir 1 milhão, quanto mais milhões. Ele também declarou que Zelensky lidou muito mal com a guerra, uma avaliação severa, considerando as circunstâncias. Afinal, a Ucrânia conseguiu se defender contra o exército russo e, com apoio substancial dos Estados Unidos da América e da OTAN, alcançou sucessos notáveis no campo de batalha. Zelensky liderou sua nação através desta crise sem precedentes, mobilizando seu povo e a comunidade internacional. Trump chamar isso de um péssimo trabalho é uma total desconsideração pelos esforços e sacrifícios do povo ucraniano e seu presidente. Mas Trump não parece ver dessa maneira. Em outro momento, ele chegou a dizer que Zelensky iniciou a guerra, o que claramente distorce completamente a história. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, com até 190 mil soldados. Isso ocorreu depois de meses de acúmulo militar nas fronteiras da Ucrânia e falsas justificativas sobre proteger civis russófonos. Antes disso, em 2014, a Rússia anexou a Crimeia e iniciou um conflito em Donbass, outro ataque não provocado à Ucrânia. A declaração de Trump não só é falsa, como também se alinha com a desinformação russa que foi exposta pela comunidade internacional. Os comentários de que Trump está repetindo Putin fazem cada vez mais sentido, não é? Trump, em mais uma tentativa de desacreditar Zelensky, afirmou que a aprovação do presidente ucraniano despencou para apenas 4%. Esta é outra afirmação imprecisa. Segundo pesquisa do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, Zelensky tem aprovação de cerca de 57%, bem acima dos 4% sugeridos por Trump. A popularidade de Zelensky tem variado por causa da guerra, mas sua liderança segue firme, especialmente em mobilizar a nação e aliados. As palavras de Zelensky dirigidas a Trump, por outro lado, dispensam verificação factual. Tudo o que o presidente ucraniano disse foi que Trump vive neste espaço de desinformação, uma resposta clara e direta às acusações infundadas de Trump. Zelensky não hesitou em denunciar as falsas narrativas promovidas por Trump sobre o papel da Ucrânia na guerra e sua liderança. Zelensky explicou em suas próprias palavras que tudo isso tinha origem na Rússia. Ele evidenciou que o discurso de Trump agora espelha a propaganda russa. A mensagem de Zelensky foi simples e clara, dispensando análises profundas. Contudo, esse comentário levou Trump à sua mais feroz diatribe contra Zelensky, segundo alguns analistas. A correspondente da Al Jazeera na Casa Branca
Kimberly Hackett chamou Trump de notoriamente sensível, o que explicaria seus ataques a Zelensky, a quem se referiu como um comediante razoavelmente bem-sucedido, hábil apenas em manipular o ex-presidente Joe Biden. As palavras são extremamente duras, quase demais para serem justificadas pelos comentários moderados de Zelensky. Isso leva a questionamentos sobre haver mais nessa discussão, além de um desacordo sobre verdade e mentiras. E provavelmente há. Alguns comentaristas sugerem que a animosidade de Trump por Zelensky vem de um ressentimento anterior, o impeachment de 2019. Na época, Trump pressionou Zelensky a investigar seu rival político Biden e seu filho, Hunter Biden, sobre alegada corrupção ligada a uma empresa ucraniana. Essa pressão, que levou ao impeachment de Trump, deixou uma nota amarga duradoura. Como Shuref sugere, Trump tem boa memória e é vingativo quando se sente ofendido. Para Putin, a recusa de Zelensky em atender suas demandas pode ter gerado um forte ressentimento, o que explica a atual hostilidade. Há também uma motivação comercial por trás da frustração de Trump. Trump esperava fechar um acordo com Zelensky para ter acesso aos minerais de terras raras da Ucrânia, supostamente avaliados em mais de 26 trilhões de dólares em troca de apoio militar dos Estados Unidos da América. Contudo, Zelensky recusou o acordo por ser muito benéfico aos Estados Unidos da América e não oferecer segurança suficiente à Ucrânia. Isso foi um duro golpe para a mentalidade negocial de Trump. Isso deixou Trump, que constantemente se pinta como o mestre do acordo, furioso, possivelmente ampliando sua crítica a Zelensky. Mas por que isso importa para a Europa? Por que é relevante que Trump se aproxima de Putin e mina Zelensky? Isso é relevante, pois torna um acordo de paz envolvendo apenas Rússia e Estados Unidos da América uma possibilidade assustadora. Sem a participação da Ucrânia e da Europa, um acordo de paz nessas condições só pode indicar uma futura guerra entre a Europa e a Rússia. Deixe-nos explicar. A postura de Trump para encerrar a guerra Rússia-Ucrânia está causando perturbações negativas na diplomacia internacional. Ao insistir em negociações diretas com Putin, ele marginaliza ativamente a Ucrânia e toda a Europa. Zelensky respondeu prontamente que a Ucrânia não aceitará resultados de negociações onde não tenha participação. Ele até adiou uma viagem crucial para a Arábia Saudita para mostrar a seriedade do problema. Isso acontece depois que representantes russos e americanos se encontraram na Arábia Saudita para discutir um acordo de paz para a Ucrânia, novamente sem a Ucrânia. Os aliados europeus também estão preocupados, com a Grã-Bretanha oferecendo enviar tropas ou caças Typhoon para apoiar a segurança da Ucrânia, caso esse acordo apressado seja aprovado. A Grã-Bretanha está preocupada, pois não pode enfrentar outra situação como a do Afeganistão. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, explicou que não podemos ter outra situação como a do Afeganistão, onde os Estados Unidos da América negociaram diretamente com o Talibã, excluindo o governo afegão. Mas é justamente isso que o governo Trump parecia almejar. Com o secretário de Estado, Marco Rubio, e o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, voando para a Arábia Saudita para conversas com oficiais russos, há incerteza sobre o papel da Europa ou da Ucrânia. Não está claro se os oficiais ucranianos serão convidados para essas conversas. Trump tem sido vago, sugerindo que a Ucrânia estará envolvida, mas sem oferecer detalhes sobre quando ou como. Os comentários de Zelensky na Conferência de Segurança de Munique, de fevereiro de 2025, resumiram melhor a situação. Décadas do antigo relacionamento entre Europa e América estão terminando. Apesar da equipe de Trump afirmar que a Europa ainda está sendo consultada nas negociações, nem todos parecem concordar, incluindo até o vice-presidente Juris Doctor. Durante sua visita à Europa, Vance afirmou que os Estados Unidos da América liderariam as negociações, independentemente da opinião dos europeus. Para a influência europeia, não é. Trump piorou a situação ao falar abertamente sobre reengajar a Rússia, sugerindo até que ela deveria retornar ao G7 após ser expulsa depois de anexar a Crimeia em 2014. Para Trump, não se trata de gostar da Rússia. O objetivo é devolver o controle às grandes potências e pressionar por uma nova abordagem internacional que não priorize apenas os interesses europeus. Heather Conley, uma ex-Estados Unidos da América, a secretária assistente adjunta de Estado, alertou que essa abordagem se assemelha a um concerto de grandes potências ao estilo do século XIX, onde poucos países influentes tomam decisões em detrimento dos demais.
Mas aqui está o problema. Essa abordagem não é apenas ultrapassada, é ingênua. O problema central aqui é simples. As negociações de Trump ignoram as ambições profundamente enraizadas e inflexíveis da Rússia. O plano de Putin para a Ucrânia não é negociável. Ele deseja que a Ucrânia seja eliminada como um Estado soberano, e não há sinais de que esteja disposto a negociar esse objetivo. Trump interpreta erroneamente as intenções da Rússia ao considerar essa ideia como uma moeda de troca. Esse tipo de ingenuidade pode levar a cálculos errados e desastrosos. Isso poderia resultar em Putin conseguindo tudo o que queria, e mais. Putin deseja transformar a Ucrânia em um estado fantoche, reduzindo-a a um cliente da Rússia. Isso indica que a Rússia planeja anexar grandes áreas da Europa Oriental e talvez desmilitarizar a nação inteira, e as posturas de Trump possibilitaram esses propósitos. Ao declarar que a adesão da Ucrânia à OTAN é impraticável e descartar a ideia de retornar às fronteiras de 2014, Trump sinaliza que os Estados Unidos da América podem não se opor aos objetivos fundamentais da Rússia. Pior ainda, os Estados Unidos da América sinalizam que a Ucrânia deve ceder o território apreendido pela Rússia, incluindo a Crimeia. Tal concessão se alinharia perfeitamente com os objetivos de Putin. Isso não só tiraria da Ucrânia terras vitais, mas também mostraria que a Rússia pode tomar território à força sem consequências significativas. Não é a melhor mensagem para a Europa. Mesmo que a Ucrânia não se torne um estado fantoche, dificilmente receberá as garantias de segurança que deseja para o futuro, trazendo de volta a questão da OTAN. Putin sempre viu a expansão da OTAN para o leste como uma ameaça direta. Trump está ativamente pressionando para que a Ucrânia abandone suas aspirações de se juntar à OTAN, uma das infames linhas vermelhas da Rússia. Em outras palavras, ele está jogando direto nas mãos de Putin. Trump também está ajudando nos objetivos geopolíticos mais amplos de Putin. Uma das principais ambições de Putin é afastar a Europa da influência de segurança americana. Com as ações, ameaças e promessas de Trump, isso parece cada vez mais provável. Trump sugere que a OTAN não defenderá a Ucrânia e força a Europa a cuidar de sua própria defesa, neutralizando a OTAN como contrapeso às ambições russas. A posição de Trump alinha-se com um dos objetivos históricos de Putin, um novo acordo de Yalta. A Conferência de Yalta, em 1945, dividiu a Europa entre o Ocidente e a União Soviética. Reduzir a presença da OTAN na Europa Oriental torna não só essa região, mas toda a Europa um banquete para Putin. Depois de alcançar seus objetivos na Ucrânia, é improvável que Putin pare por aí, considerando suas vastas ambições. Qual será seu próximo alvo? Provavelmente os Estados Bálticos. Essas nações, ex-integrantes da União Soviética e historicamente vistas pela Rússia como sua zona de influência, agora pertencem à OTAN, complicando a situação. Putin já definiu seus objetivos em regiões como Moldávia e Geórgia, manipulando eleições na Romênia e testando as águas com incursões menores. Mas os países bálticos são o maior desafio. Como aliados da OTAN, eles são essenciais para a defesa da Europa, e qualquer ação russa contra eles provavelmente resultaria em um confronto direto com a OTAN. Isso aproxima muito a possibilidade de guerra, pois a segurança coletiva da Europa seria diretamente ameaçada. E lembre-se, a OTAN provavelmente terá que defender esses países sem os Estados Unidos da América. Para deter a Rússia e garantir a segurança da Europa, o continente deve assumir o comando e agir de forma decisiva. Por muito tempo, ela confiou nos Estados Unidos da América para sua defesa, mas a era da Pax Americana acabou. A responsabilidade agora recai diretamente sobre os ombros da Europa, e a primeira ordem do dia é perceber isso. A Europa deve reconhecer sua solidão e se elevar com uma estratégia unificada de defesa abrangente. Mas não se engane, essa estratégia ainda inclui a Ucrânia. O apoio da Europa à Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade, mas de necessidade. A luta da Ucrânia é a luta da Europa. Se a Rússia dominar a Ucrânia, outras regiões europeias podem ter o mesmo destino. Para evitar isso, a Europa precisa fornecer à Ucrânia o necessário para forçar a Rússia a reconsiderar suas ações. A Ucrânia deve dar um soco no nariz da Rússia, como Shurev colocou. Somente uma derrota decisiva da Rússia na Ucrânia fará Moscou reconsiderar suas ambições imperiais. Porém, a Europa não pode apenas oferecer apoio simbólico. É necessário demonstrar força militar para fazer uma diferença concreta.
Isso implica em aumentar significativamente a ajuda militar, aprimorar a logística, fornecer armas avançadas e garantir que a Ucrânia tenha as capacidades de inteligência e vigilância para contra-atacar a Rússia. É aqui que a Europa deve analisar rigorosamente suas próprias capacidades defensivas. A Europa deve preencher o vácuo deixado pelos Estados Unidos da América, de acordo com o think tank europeu Bruegel. Para preencher as lacunas atuais, a Europa precisa dos seguintes itens: uma força militar de 300 mil soldados americanos prontos para lutar, pelo menos 1.400 tanques, 2.000 veículos de combate de infantaria e 700 peças de artilharia, pelo menos 2.000 munições de longo alcance por ano, 1.100 projéteis de 150 milímetros a cada 90 dias de combate, e um aumento de 262 bilhões nos orçamentos de defesa europeus anualmente. Para alcançar esses objetivos, as indústrias de defesa europeias e os exércitos precisarão de uma séria reformulação. Mas, principalmente, a Europa necessita aprender a agir em unidade, como a Rússia e os Estados Unidos da América. O continente não pode se dar ao luxo de depender de esforços nacionais fragmentados que não criam uma estratégia coesa. A Europa não precisa reinventar a roda, apenas estabelecer um comando unificado e trabalhar na interconexão das forças europeias. Caso contrário, Putin destruirá tudo que a Europa valoriza, parte por parte. A boa notícia é que a Europa parece pronta para superar todos os desafios e enfrentar Putin, com ou sem os Estados Unidos da América. Mas agora perguntamos a você, será que ela conseguirá? Você acredita que essa confrontação acontecerá? Ou que Trump recuperará o juízo a tempo? Deixe sua opinião nos comentários.